Olá, Amanda, que prazer em vê-la. Obrigado por estar conosco mais uma vez, desta vez de forma diferente, não presencial. Estamos vivendo um momento em que outras formas, né, dos nossos encontros precisam acontecer, e dessa vez dessa maneira remota, né, sem deixar de trazer conteúdo super interessante e importante para os nossos amigos e amigos de casa, né? É isso aí, Cláudio. O prazer é nosso. Hoje, com um bate-papo um pouco mais específico, né? Espero que mesmo assim, dessa forma remota, a gente consiga passar algo bacana, um conteúdo importante aí para todo mundo que está assistindo. E eu tenho certeza que vai ser um prazer mesmo com a distância. Bacana. Eu queria começar justamente, eu tenho ideia, né, de que as pessoas não têm muita clareza com relação ao projeto de climatização, né? A gente até está mais ou menos acostumado com o projeto de arquitetura, o projeto de decoração, né, o que eu vou demolir, o que eu vou construir, o móvel que vai colocar ali, o projeto de iluminação, né, porque já entendemos que é importante, né, mas nem sempre se dá a importância devida, né, a projeto de ar-condicionado, de colocação do ar-condicionado, climatização, todo esse conceito, né? Até porque a gente fala de ar-condicionado aqui na Baixada, a gente imagina quase sempre só frio, né? Mas dependendo do local onde você está, imagina uma casa no Acapulco, que tem lareira, provavelmente vai pensar que eu também há frio, há quente. Então o projeto muda todo o contexto, né? Sim, é muito bacana, e essa questão do quente e frio a gente pode passar para um segundo ponto para explicar um pouquinho mais a fundo como que funciona. Mas, em relação à dificuldade do pessoal entender a importância do projeto de climatização, a gente já pode começar a falar. E é bacana, porque esse conceito ele está começando a ser introduzido agora, né? Como você disse, a gente está muito mais acostumado a falar sobre projetos de arquitetura, demolição, né? Construção, iluminação, layout, móveis. Muitos desses conceitos a gente já está craque, né? Todo mundo já sabe, já ouviu e faz. Agora, de climatização, não sei se essa preocupação ela começou muito mais agora, por conta da questão do ar-condicionado se tornar mais comum, né? Porque cada dia que passa, ele se torna um item mais essencial em qualquer casa, né? Você percebe isso? Que cada vez mais todo mundo quer, todo mundo tem. Sem dúvida. Então, e antigamente tinha uma preocupação assim, quanto a minha conta de energia vai aumentar em função do ar-condicionado? Mas hoje a tecnologia trouxe também equipamentos mais econômicos, ecologicamente corretos, mais sustentáveis, né? Acho que pensando em vários outros aspectos que entram nesse ideário, né? Dessa nova maneira de pensar a climatização, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, a tecnologia ela está aí para realmente nos ajudar. Então, essa questão de economia, né, do gás ecológico que tem dentro dos ares condicionados hoje, não ferem a camada de ozônio, nem nada do tipo, eles estão nos ajudando realmente a passar por esse problema. Então, realmente, cada dia que passa, ele se torna um item mais essencial e mais comum na casa de qualquer um. Por conta disso, os problemas, né, por ser mais comum, começaram a aparecer também. Então, o pessoal começou a pensar, tipo, nossa, mas e agora? Que equipamento eu coloco aqui? Mas tem que ser só esse? Eu tenho esse modelo? E por onde que eu vou passar a infraestrutura? Como eu vou viabilizar essa instalação? Então, assim, aí começou a ter necessidade de empresas de trás para te auxiliar. Mas tem vezes que nem só isso é necessário, né? A gente precisa realmente de um estudo muito mais a fundo, de engenheiros mecânicos capacitados, né? Em realmente olhar para esse nicho, né, que é a climatização. E aí, por conta disso, a gente vem até numa caminhada longa de realmente colocar na cabeça de todo mundo a necessidade de um projeto, dependendo aí do uso, né, no caso. Eu acredito, imagino até que o projeto, assim como
na arquitetura, né, em si, o projeto vai determinar, muitas vezes, economia, né, em alguns aspectos, né, o uso correto dos materiais, adequados para várias áreas, né, várias questões. No caso da climatização, eu vejo da mesma maneira, né, não superdimensionar, nem subdimensionar, quer dizer, essa é uma outra questão, né. Eu vivo em 30 metros quadrados, mas quem vive em 200 metros, 800 metros quadrados, eu, né, vou tendo uma escalada de necessidade totalmente diferente, né? E muitas vezes eu falo assim, peraí, vou botar 24 mil BTUs para meus 30 metros quadrados, e não vai funcionar, né? Exato. Então, assim, quanto a isso, ter um profissional também que te auxilie é muito importante, que tenha esse entendimento, que muita gente acha que dimensionar ar-condicionado, se você joga aí no Google, você, de fato, existem coeficientes que te ajudam a dimensionar. Mas isso é muito cru. Porque quando a gente fala em dimensionamento, a gente fala em milhões de possibilidades. No ar-condicionado, a gente costuma dizer que tudo é muito variável. Então, se eu tenho poente no meu apartamento, o coeficiente muda. Então, se eu tenho o sol nascente, muda. Se eu tenho uma janela muito grande, muda. Se eu tenho cortina, muda. Se eu tenho... se é um ambiente de festa, se é um ambiente... se é um escritório, se tem muito equipamento eletrônico. Então, assim, é realmente bem profundo o estudo e com muitas variáveis para a gente conseguir chegar em algo bem correto para a necessidade do cliente, né? Então, é inevitável você ter um profissional capacitado do seu lado. Interessante, porque aí você falou uma coisa, eu não tinha me dado muito conta, né? Mas uma casa vazia é uma coisa, né? Eu considero de uma maneira. E aí, daqui a pouco, eu vou colocando a minha cozinha, entram vários equipamentos eletrônicos. Aí, a minha cozinha, que era fechada, eu abri para a minha sala e para o meu terraço, né? E, claro, provavelmente, os elétrons que eu instalei lá, vão interferir na climatização geral, que foi pensada, talvez, somente para o living. Então, eu tenho que pensar num conjunto. Eu vi alguns apartamentos integrados e eu percebi que não se deixou de pensar na climatização para essa área da cozinha, né? Porque senão influencia diretamente o restante, né? Exato. E se eu tenho um ambiente integrado, um ambiente grande, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer receber gente, né? Eu vou querer fazer confraternizações, festas. E você ter uma pessoa no ambiente é uma coisa. Agora, imagina ter 10 pessoas falando, dançando, gerando caloria para o ambiente. E aquele sol entrando na sacada, né, vidraçada. Então, assim, pensa, o coeficiente de caloria, ele transformou, ele multiplicou várias vezes. Então, tudo uma variável, né? Então, eu tenho que levar tudo em consideração. É por isso que você tem uma equipe técnica de engenheiros, né, e que entendem, que verificam, colaboram, né, para que tudo isso funcione, especialmente quando você tem uma estrutura muito grande, né. Exato. Você disse que ia mostrar para mim, já que nós estamos falando de estruturas grandes, né, como funciona essa estrutura grande, né, para entender como é que tudo, a alocação da sua condensadora e as saídas, né, compondo aí todo esse projeto de climatização. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos sim. Então, Amanda, é legal a gente poder compartilhar com nossos amigos e amigas de casa um pouquinho essa cara do projeto, né? É claro que nem todo mundo vai entender exatamente, é por isso que eu preciso da sua direção, da sua explicação aí, né? Vamos dar uma olhada como é que fica? Vamos sim, Cláudio. Bom, como a gente já havia dito, né, o projeto ele se divide muito de acordo com o tamanho dele. Então, claro, se eu estou falando de um projeto menor, eu estou falando também de um estudo, né? A gente não pode deixar de passar por essa fase. Eu preciso saber o que indicar melhor para o meu cliente. Mas, já quando a gente está falando de um projeto aí de
a partir de 200 metros quadrados, o que eu estou mostrando aqui, ele tem cerca de 800 metros. Mas em projeto a partir de 200 metros quadrados, já tem a necessidade, né, da gente colocar, de fato, um projeto assinado pelo nosso engenheiro, um estudo muito mais a fundo. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, estou compartilhando aqui a minha tela, para mostrar rapidamente. Claro, acho que o pessoal não vai conseguir ter o entendimento pleno disso, mas vai ser bacana para entender o que tem nesse projeto, né? Então, aqui legal. A gente recebe da arquiteta, né, do arquiteto, a planta em si, em DWG, já com todas as especificações de forro, de iluminação, de layout. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer a interferência, né, incluir, já com tudo isso pré-existente, o ar-condicionado. Então, claro, se precisar de alguma intervenção, a gente vai entrar num senso comum aí com a arquitetura, para que o ar-condicionado não atrapalhe o resto do projeto. Mas a gente tenta já colocar o projeto com tudo isso já pré-existente. A gente se encaixa aonde dá. Então, aqui nessa planta, por exemplo, a gente tem aqui a condensadora, onde eu estou passando o mouse. Tem toda a estrutura o desenho, né, de infraestrutura, as ramificações, etc., para onde levam. Aqui a gente tem as refrigeradoras dimensionadas já com os BTUs corretos em cada cômodo. Aqui a área íntima, né? Já passando para a área comum, né, para a área social, na verdade, a gente tem todo o estudo do que precisa em cada área. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, o pendente da sala de jantar, ele está especificado aqui. O ar-condicionado, no caso, ele passa sobre, né, o pendente no forro. Então, a gente consegue ter essa visualização aqui bem clara. A gente consegue saber onde estão os difusores lineares, as evaporadoras, tudo isso muito bem especificado. Então, na hora de executar, os erros também ficam pequenas pro arquiteto, pro cliente e para todo mundo. É uma segurança geral aí na obra. Ah, legal. Interessante, né? Porque quando você enxerga o projeto como um todo, né? Você sabe onde está passando, onde tem um lustre, que aí você não pode ter, por exemplo, um rasgo para a saída do ar, né? Então, evitar isso tudo. Quer dizer, quando essa visão completa do projeto, né? E também conseguir localizar aonde a evaporadora fica, as evaporadoras, né? Porque são vários, cada ambiente tem o seu, né? E também a condensadora, né? Ou condensador, porque às vezes o projeto de 800 metros quadrados não é uma peça só, ou é uma peça grande, né? Também tem isso, exato, né? O tamanho do equipamento, né, Amanda? Tudo isso muito mais específico. Então, assim, também, por ter o projeto, né, quando eu falo em DWG, a gente fala de uma escala muito exata. Então, a gente consegue já falar, olha, aqui eu vou precisar de tantos centímetros, aqui eu vou precisar de tanto de recuo, aqui eu preciso de tanto. Então, a gente consegue pegar todas essas medidas de uma forma muito mais clara, sem precisar ter que ir na obra toda vez para medir, né, com a trena lá. Então, assim, aqui está muito mais perto da realidade e de uma forma muito mais rápida também. Ah, legal. Então, o projeto te dá isso, inclusive dimensões, né? Até para você fazer o cálculo geral de material que vai, né? Isso é bem interessante, né? No caso de um projeto pequeno, né? Você vai fazer um estudo muito mais básico, né? Mas precisa ser assertivo da mesma maneira, né? Porque até o posicionamento da evaporadora, posicionamento da condensadora, né? E é muito interessante pensar, né, que os prédios mais antigos não têm área técnica, né? Então, como compor isso de maneira adequada? Claro que vai interferir na fachada, não tem muita alternativa, né? Mas precisa ter o cálculo adequado também, né? Para o funcionamento daquele item também. E a distribuição, né? É legal entender como... Para não ficar feio do lado de fora também, né? Exato. Tem que estar também é um grande critério, né? É um dos principais critérios.
a gente vê uns gatos, né? Esses dias eu estava olhando na minha sacada aqui, olhando os prédios em volta, eu falei, Jesus, né? É aquela história da tal instalação, né? O pessoal via ar-condicionado, olha, manda instalar, compra o aparelho num grande magazine, né? E aí acha um instalador. E aí o instalador faz umas coisas, às vezes, que, pelo amor de Deus, né? Tem de tudo por aí. Tem de tudo, mas, né? só para a gente entender melhor, né, fixar esse conceito de projeto aí de estudo. O estudo, na verdade, ele é o passo 1 de qualquer projeto, ele é inevitável. Então, se eu estou falando de um dormitório, se o meu cliente vai comprar só para um dormitório, fazer uma instalação, ou se ele está falando de uma climatização total do apartamento dele, inevitavelmente a gente precisa passar pelo processo de estudo. Então, o que é esse processo, né? É onde eu vou entender a necessidade do cliente, onde eu vou entender os desafios que nós temos, então, se tem área técnica, se não tem área técnica, se é parede estrutural, por exemplo, se não é, se é um prédio mais antigo, se é mais novo, se tem infraestrutura, se não tem. Então, assim, é onde eu faço esse briefing geral com o meu cliente e pego todas as informações necessárias. Normalmente, a gente acaba trabalhando bastante com profissionais, né, da área. Então, mesmo que exista um croquisinho ali, eu recebo isso, eu faço um estudo. Caso esteja claro, a gente segue dando andamento por ali. Caso não, a gente fala, melhor solução aqui no caso, para a gente conseguir prosseguir com o seu atendimento, é uma vistoria técnica. Então, vai ou a gente do comercial, ou meus técnicos também, que são capacitados para isso, fazem um croquisinho ali, o máximo que der, faz vídeo. A gente realmente entende o que está acontecendo para conseguir ser mais assertivo quanto ao equipamento, né? E o serviço para passar para o cliente em si. Bom, Amanda, incrível, um projeto. Bom, eu estava falando de 200 metros quadrados, você já me trouxe 800 metros quadrados. E aí a gente imagina, né, que a situação é muito ampliada nesse sentido, né? E aí, na verdade, você tem provavelmente tudo dotado, né? E aí aquela história de não aparecer as evaporadoras, né? Porque aí eu imagino que para muitos arquitetos, né, o desespero é num apartamento onde tem assim, em cada ambiente tem um ponto de uma evaporadora e tal, que também é um funcionamento, é um jeito, né? Mas você tem o cassete e outros equipamentos, você me mostrou quando estivemos aí na loja, né? Você me mostrou o cassete, né? Que você tem 4 saídas. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu fiz o dever de casa, hein? Você tem tinha um outro circular. Tinha um outro circular que você roda uns 360 graus, né? O ar sai inteiro. E você ainda tinha opções. E você montou ainda 2 equipamentos menores, né? Que você também estavam perto de janela e tal. E aí substitui aquela evaporadora que a gente está acostumado, né? Cassete, a outra você me disse, eu preciso de 30 centímetros de rebaixo, mas às vezes eu não tenho. A outra tinha o quê? 15 centímetros no máximo, era isso? Olha que legal. Tem 12 centímetros. Então, assim, tem uma variedade muito grande. Aí vai muito do estudo, como a gente já falou anteriormente, que é inevitável, para a gente conseguir ir eliminando, né, os problemas, as dificuldades, e entrar certinho com a máquina exata aí para cada situação. Perfeito. Amanda, uma delícia, bacana entender como é que isso funciona, né? E a importância do projeto. A gente gosta de ressaltar, né, de reforçar que tudo nessa vida, né, tudo que a gente faz em arquitetura, né, precisa de projeto. E é um projeto que vai acrescentando, né, ao outro para realmente deixar tudo amarradinho, bacana, e aí você ter aquele conforto que deseja, que espera na sua casa, né? A casa é muito importante para a gente, é o nosso refúgio, é o nosso cantinho, e quanto melhor ela for, né, desenhada, né, melhor ela tiver sido planejada, mais conforto e mais felicidade, que é tudo que a gente precisa, né?
ainda mais nesse momento que a gente vive, né? É isso aí. Amanda, super obrigado. Manda um beijão para o Alex, para toda a turma aí, para o Carlos. A gente sabe que vocês estão, na verdade, online, né, para quem precisa, porque ar-condicionado é um serviço essencial aí, né? A gente não pode ficar sem, especialmente em tempos mais complicados como a gente está vivendo. Imagine clínicas, hospitais, Exato. sem esse tipo de sistema, né? Bacana. Beijão, até uma próxima, até um próximo bate-papo. Tchau. Tchau. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização.